E se você já sabe como é criar um objeto dentro do Salesforce, passe esse vídeo para sua equipe que ainda acha que Salesforce é instalado via CD. E se você está começando com Salesforce e ainda tem dúvida em assimilar o conteúdo teórico com a prática, fique aqui que esse vídeo é para você. Guilherme Monteiro aqui na área e hoje nós já estamos com a nossa instância do Trailhead Playground. Eu mostrarei para vocês o hands-on de como criar um objeto na prática. Simples, prático e rápido. Beleza? Vamos lá. Esse é o meu ambiente principal, é a tela principal do Sales Cloud. Assim que eu abrir do Trailhead, provavelmente você verá a mesma tela que eu. Esse vídeo eu gravarei com o ambiente em inglês, mas você pode também ter em português. Facilmente você conseguirá simular o conteúdo desse vídeo com o que está aqui no Trailhead Playground da sua máquina. E vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que abrir o Setup. É nele que nós teremos todas as configurações do ambiente. E eu já o tenho aberto nessa próxima janela. Uma vez que você abriu, no Lightning você tem que clicar em Object Manager. É ele que é todo o gerenciador de objetos do ambiente, sejam objetos padrões da ferramenta ou objetos customizados. Uma vez que nós já temos esse Object Manager aberto, perceba que eu tenho a lista de todos os meus objetos aqui e aqui do lado tem uma coisa que se chama API Name. API Name nada mais é do que o nome API desse objeto que eu consigo referenciar em código, consigo referenciar em triggers, consigo referenciar em Lightning Components, consigo referenciar em tudo aquilo que eu precisar de acesso a um objeto. Então, geralmente para objetos padrões da ferramenta, eu tenho sempre o nome API sem o underline C. E para objetos customizados, eu tenho o nome do meu objeto seguido de underline C. Isso serve para quê? Para que você, desenvolvedor, ou você, usuário, consiga facilmente assimilar quais são os objetos customizados e quais as possibilidades você tem mediante objetos padrões da ferramenta. Então, para criar um novo objeto, nós poderíamos criar via Schema Builder, que eu farei um outro vídeo posteriormente mostrando como que nós podemos fazer, mas o objetivo aqui é ser prático. Então, clicar no botão Criar e objeto customizado. E aqui nós já temos algumas opções que a ferramenta nos dá para que nós criemos o nosso objeto. O primeiro de tudo é o label. Esse é o nome que vai ser exibido para o usuário, ou seja, sempre procure colocar o nome de objeto que associe algum caso de uso real. Por exemplo, aqui eu darei um exemplo da criação de um objeto para gerenciamento de candidatos. Então o nome do meu objeto será candidato. E automaticamente ele já pede qual que é o nome no plural, então o nome no plural é candidatos. Começa com o som de vogal? Candidatos, não começa com som de vogal. Automaticamente ele me pergunta qual que é o nome API do meu objeto, ou seja, qual que é o nome que eu utilizarei em código. Sempre procure colocar um nome que você consiga associar e que amanhã ou depois, por mais que eu precise alterar essa label, esse objeto terá o mesmo nome API e não precisa ser alterado, porque uma vez que a gente altera, a gente pode ter várias intercorrências. Dependendo do que foi feito com esse objeto, a gente não consegue alterar. Dependendo o que nós fizermos e alterarmos esse nome, nós quebraremos uma série de itens dentro do Salesforce. Aqui eu colocarei a descrição. A descrição pode ser o que facilita, qualquer pessoa que abra esse objeto vai saber falar o que se refere. Então, objeto para gerenciamento de candidatos. Aqui nós poderíamos colocar se esse objeto ele será utilizado numa Visual Force Page ou simplesmente será utilizado para visualização padrão da ferramenta. Nós utilizaremos para visualização padrão. O record name do objeto, você pode delimitar se o registro daquele objeto será referenciado como nome ou se será referenciado como auto number, ou seja, a partir do momento que eu criei um candidato, ele coloca candidato número 1, candidato número 2, candidato número 3. Nessa situação, nós colocaremos um texto, tá? Justamente que será o nome do nosso registro, que será o caractere identificador desse registro. Nós temos alguns recursos que podemos habilitar dentro dos registros desse objeto. Nós podemos falar se esse objeto será utilizado em relatórios. Então, analise com o seu cliente se aquele determinado objeto que terá necessidade de acordo com o seu business, se futuramente eles precisarão desse registro em relatórios. Se você não flagar esse item, o seu objeto não pode ser utilizado para criar objetos customizados ou até mesmo dependendo do padrão da ferramenta.
Atividades, você pode gerenciar atividades dentro do objeto, ou seja, eu enviei um e-mail, eu criei uma tarefa, eu agendei um compromisso, então você pode ter um follow-up de todas as atividades que foram feitas em determinado registro do objeto. Eu posso delimitar se eu quero ter tracking do campo desse objeto, ou seja, eu posso permitir que eu tenha um histórico. Um exemplo, segmento bancário, é muito importante que isso esteja habilitado, porque eu preciso manter determinadas informações que são sensitivas para o meu negócio por um longo período de tempo, por questões de auditoria e tudo mais. Então eu posso habilitar também o Track Field e History. Allow in Chatter Groups, eu permito que esse objeto ou registros desse objeto sejam mencionados dentro do Chatter, então eu também posso selecionar. Nesse caso eu vou habilitar somente relatórios. Aqui são opções de inserção de dados ou algum tipo de integração, que a gente vai explicar mais para frente, não é o objetivo desse vídeo, tá? Mas aqui eu posso permitir compartilhamento de registro, posso permitir inserção massiva do meu registro, eu posso permitir transações com esse tipo de registro. Então é por isso que eu tenho essas opções de Object Classification. Se esse objeto já estará pronto assim que eu criá-lo para utilização ou não, se é um objeto que está em desenvolvimento. Se eu permitirei que aqui em cima na busca global, não nessa tela, mas aqui em cima na busca global, os registros desse objeto podem ser buscados ou não, então eu coloquei o Allow Search. E aqui eu tenho duas opções, se eu posso colocar anexos dentro desse registro do meu objeto, lembrando que anexo consome storage do ambiente, e se eu posso colocar anotações, eu vou deixar que não podemos, e se após eu criar esse objeto será submetido a uma segunda tela para criar a guia, em que você pode deixar esse objeto visível para o usuário. Lembrando, uma vez que eu tenho um objeto criado, não necessariamente esse objeto precisa ter uma tab para os usuários acessarem, pode ser só um objeto de transação via integração, pode ser um objeto que não necessariamente será utilizado de forma visual, mas pode ser um objeto de junção futuramente, então vai depender muito do seu requisito. Aqui eu não vou deixar a opção em branco, tá? Somente vou criar o meu objeto. Então uma vez que nós temos o nosso objeto criado, ele nos possibilita, eu vou voltar aqui no Object Manager, ele nos possibilita analisar todos os objetos que nós temos aqui listados, então eu tenho o nosso objeto candidato criado. Percebam que ele já colocou o __C, que é justamente para falar que esse objeto é um objeto customizado. Ele nos deu uma descrição, ele nos deu uma data de criação, ele nos deu que esse objeto já está deployado e ele nos deu que esse objeto é um objeto customizado. Para editar as opções desse objeto, eu posso acessá-lo através do Object Manager e posso criar uma série de outras coisas, campos, layouts de página, tipos de registro, enfim, tudo aquilo que você precisa para deixar o seu objeto mais robusto de acordo com a necessidade do cliente. Não é o objetivo desse vídeo, então só estou mostrando aqui para vocês. Automaticamente, quando eu crio um objeto, ele cria 4 campos padrões. Na verdade, são mais que 4 campos, alguns não estão no layout, mas o princípio é que ele cria um name, ou seja, todo registro precisa ter um nome. Ele fala por quem foi criado aquele registro do objeto, quem que o modificou pela última vez e quem que é o owner daquele registro. Então são campos padrões, toda vez que eu criar um objeto eu teria acesso a esses campos, ok? Por mais que nós criamos esse novo objeto, ele não está acessível, porque nós não criamos uma guia. Então nós precisamos criar uma guia para que esse objeto seja acessível para os outros usuários. Então se eu olhar aqui, eu não tenho nenhuma guia de candidatos sendo mostradas aqui, e se eu abrir a nossa exibição de aplicativos e fazer uma busca, ele não vai aparecer, certo? Como que eu crio uma guia para o nosso objeto? Eu posso buscar aqui guias ou tabs, e a partir desse momento eu posso criar tabs para vários itens, itens web, ou Visual Force Pages, ou Lightning Components, porém aqui nós criaremos uma nova guia para acessar os registros desse nosso novo objeto. Então, guias customizadas de objetos, eu coloco New, aqui ele vai me exibir a lista de objetos que ainda não foram criadas as guias, então eu selecionarei o nosso objeto candidato, automaticamente eu posso criar ou não um ícone, então eu vou selecionar um ícone que melhor se enquadra com o meu tipo de objeto, no que é o desenho das pessoas aqui. Aqui eu posso colocar uma descrição do que aquela guia se refere, não colocarei. Porém, sempre que você puder detalhar ao máximo no dia a dia do seu negócio, pensando nos outros usuários, aquelas pessoas que não têm o conhecimento ou que vão fazer manutenção futura, coloque o maior número de detalhes possível. E aqui é interessante, ele vai me exibir todos os perfis que eu tenho no ambiente, ele vai me dizer se eu quero
delimitar uma ação para todos os perfis de uma única vez. Então, se eu utilizar a primeira opção, eu posso falar que essa guia será habilitada para todos os perfis de uma vez, que essa guia ela será por padrão desabilitada e que essa guia será escondida, tab hidden para todos. Ou eu posso customizar de acordo com determinado perfil. Eu quero que um perfil esteja habilitado, eu quero que um perfil, essa guia esteja escondida, mas no caso ele terá acesso pela busca, por exemplo, através desse objeto. Ou eu posso delimitar que essa guia será escondida, aquele perfil não terá acesso daquele determinado objeto. No nosso exemplo, nós delimitaremos acesso para todos os perfis, default on para todos, clicamos em próximo. E aqui eu tenho aplicativos, lembrando que aplicativos é o conjunto de objetos, Lightning Components, Visualforce Pages, aplicações que nós podemos utilizar e todos esses conjuntos de itens estão associados a um aplicativo que estão associados a um determinado perfil. Se você ainda não sabe o que é objeto, assista o vídeo que está aqui em cima na descrição. E aqui a gente pode falar que essa guia estará associada, por exemplo, só com o aplicativo de Sales Cloud, de Service Cloud. Enfim, eu vou deixar essa guia habilitada para todos os aplicativos e vou dar um salvar. Então nós já temos a nossa guia de candidato criada, uma guia customizada. E se nós viermos até a página principal e dermos um refresh, veremos o nosso novo objeto criado e associado através de uma guia. Então aqui eu voltei na nossa página principal. Se eu vier aqui procurar, por exemplo, o nosso objeto candidatos, a partir desse momento eu já enxergo o nosso objeto de candidatos. Nós não temos ainda nenhum registro, vou criar um registro somente de exemplo. Então o nome do candidato será Guilherme, salvar. E aqui sim eu já tenho o nosso registro de objeto criado. Se eu vier aqui em candidatos, ele aparecerá na lista de itens recentes os últimos registros visualizados. Eu tenho o registro do Guilherme aqui criado. Eu não tenho objetos relacionados, isso vai ficar para uma próxima aula. E aqui eu tenho os detalhes desse nosso objeto. Como eu não selecionei, por exemplo, itens de atividade, então aqui ele não está aparecendo para mim criar uma tarefa, criar uma atividade, criar um item no calendário. Então, conforme nós formos customizando, ele vai ampliando o leque de opções aqui. E é isso, pessoal. O objetivo do vídeo de hoje é realmente mostrar para vocês como criar um objeto de forma simples, prática e rápida. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Curte esse vídeo para que a gente propague conhecimento para a galera do YouTube. Se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito, pressionando o botão aqui embaixo e badala o sininho para que o YouTube mande as últimas notificações em primeira mão para vocês. O meu muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau!